Vamos para os 3 segredos dos negócios dos ovos de ouro para transformar o seu negócio num negócio que vai te dar lucro sempre, de forma consistente, que vai te dar dinheiro, que vai te dar segurança, que vai te dar clareza. Primeiro segredo: ter absoluta clareza sobre cada centavo que entra e cada centavo que sai, da forma correta. Absoluta clareza sobre cada centavo que entra, cada centavo que sai, da forma correta. E esse da forma correta é que o bicho pega, porque muita gente até tem algum tipo de controle, mas não está correto. E aqui a premissa básica é: todo centavo que entra, todo centavo que sai é registrado da forma correta, ok? Primeiro, cada centavinho é registrado, seja numa planilha financeira, seja num software, e registrado da forma correta. Renan, o que é esse forma correta? Já vou te dizer. Então, veja que só ter o registro de toda a movimentação financeira não é o suficiente. Não é o suficiente para te dar clareza, não é o suficiente para te fazer parar de perder dinheiro. Você precisa analisar os números. E mais do que analisar, você precisa analisar na metodologia correta, ok? E o principal instrumento de análise financeira para pequenas empresas em especial, é o fluxo de caixa, o relatório do fluxo de caixa. Ou a DRE, alguns vão chamar, mas a gente chama aqui de relatório de fluxo de caixa. Que, de forma simples, é uma análise do que entrou e do que saiu de dinheiro. Mas se você tem o seu relatório de fluxo de caixa e não usa a metodologia da ForBlue, você vai perceber que a forma com que talvez você enxergue os números, se você enxerga, não esteja tão correta quanto poderia ser. Veja só, todo relatório de fluxo de caixa tem que ter a seguinte estrutura: entradas menos custos variáveis é igual a margem de contribuição. Já vou explicar, tá? Margem de contribuição menos custos fixos ou despesas fixas é igual ao lucro operacional antes dos investimentos, que os mais íntimos vão chamar de LOI. Lucro operacional antes dos investimentos. Lucro operacional antes dos investimentos. Menos os investimentos é o lucro operacional. Aí você pode ter uma entrada não operacional, você pode ter uma saída não operacional, e aí sim você vai ter o resultado líquido. E eu sei que talvez nesse momento você olhe com uma cara: what? Que diabos é isso, meu Deus do céu? Minha planilha é muito mais simples, ela mostra lá o total de entradas e o total de saídas e o saldo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Talvez o seu software mostre de uma forma simplificada. Só que se você quer ter resultados simplificados, ok, você pode olhar os números de uma forma simplificada. Agora, se você quer ter um negócio dos ovos de ouro, você vai ter que olhar seus números dessa forma, ok? Eu não vou explicar a fundo todos esses conceitos, a gente tem outras aulas onde a gente explica bem, mas os principais indicadores aqui. Primeiro, margem de contribuição. A margem de contribuição, ela, como mostra a continha ao lado, é a diferença entre todas as receitas e todos os custos variáveis. Ou seja, a margem de contribuição é o valor que a sua empresa realmente recebe para pagar as despesas fixas e gerar lucro, ok? A ideia aqui é: você vendeu por 1.000, mas teve imposto, teve comissão, teve taxa de cartão, teve fornecedores. Esses R$1.000, tirando só os custos variáveis, de repente sobrou 400. Ou seja, você tem R$400 na mão para pagar os demais custos e fazer gerar lucro, ok? Margem de contribuição é um indicador muito, muito importante. Se no teu relatório de análise você não enxerga a margem de contribuição, você está ferrado. Tu não está enxergando o número da forma que poderia ser. E digo mais: se você tem um comércio, qualquer tipo de comércio ou indústria, e não enxerga a margem de contribuição, você está ferrado ao quadrado. Porque o que manda no comércio e na indústria não é a receita, não é a venda. O que manda é a margem de contribuição. E aí você nem sabe o que é a margem de contribuição. Pois é, talvez seja por isso que o teu resultado não esteja do jeito que você gostaria. Segundo indicador muito importante é o LOI, lucro operacional antes dos investimentos. O lucro operacional antes do investimento
é o arroz com feijão do seu negócio. Ou seja, você recebeu dinheiro, pagou custo variável, pagou despesa fixa e o que sobrou nesse momento tem que ser positivo. É o arroz com feijão, é o básico do básico, só pagou as despesas básicas do seu negócio. Se esse número for consistentemente negativo, ou seja, se você dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses com o LOI negativo, meu amigo, minha amiga, sinto lhe dizer, mas o seu negócio está tecnicamente quebrado. Ok? Tecnicamente quebrado. E talvez por não enxergar esse número você não saiba. Ou não, o seu negócio pode estar muito bem, obrigado. E aí você tem o lucro operacional. Lucro operacional antes do investimento, menos o investimento. Aí sim, é a diferença entre todas as receitas de vendas, menos custo variável, menos despesa fixa, menos investimentos. É o quanto a operação gerou de resultado. Se a sua operação está bem ou não está. Se a sua operação vai te dar dinheiro ou não vai. Ou melhor, está te dando dinheiro ou não está. Só que ainda não é o resultado líquido. Por quê? Porque existem as entradas e saídas não operacionais. A entrada não operacional é, por exemplo, entrou dinheiro de empréstimo, o sócio foi lá e colocou dinheiro na empresa. Saída não operacional, paguei o empréstimo, paguei juros, né? São entradas e saídas que não fazem parte da operação do negócio. Então, o lucro líquido, o que sobra, não, o saldo líquido, é o grande objetivo da empresa. É a diferença entre tudo que entrou e tudo que saiu, ok? Então, o quanto que realmente sobrou de dinheiro. Se esse saldo for negativo no mês, significa que você gastou mais do que recebeu, ou seja, teve prejuízo. Então veja que o relatório de fluxo de caixa, num primeiro momento, você pode achar complexo e não entender 100%, mas aos poucos você vai se acostumando com essa visão. Como que você começa a ganhar dinheiro nesse primeiro segredo? Ao ter o controle de absolutamente todo centavo que entra e todo centavo que sai e tem uma estrutura correta de fluxo de caixa, você vai parar de perder dinheiro e vai começar a fazer sobrar mais. Como? Já vou te explicar. Imagina que você tem uma receita de 10 mil reais. Ou seja, entrou 10 mil. Tudo que entrou naquele mês específico, entrou 10 mil reais. Aí você tem o segundo conceito, que é o custo variável, tá? O custo variável, ele está atrelado à sua receita. Ou seja, imposto, pensa comigo, se eu vender mais, o meu custo variável, ele varia conforme a minha venda. Se eu vender menos, o custo variável varia conforme a minha venda, conforme a minha produção. Então, por exemplo, imposto, comissão de vendas, taxa de cartão, fornecedor, matéria-prima, é tudo custo variável, está atrelado, ele varia conforme a minha venda. Digamos que o meu negócio teve um custo variável de 6 mil reais. Entre imposto, taxa de cartão, fornecedores, comissão de vendas, etc., naquele mês saiu 6 mil reais. Logo, a minha margem de contribuição, que é uma conta de resultado, vai ser, de cabeça, 4 mil reais. Ok? 40% é a minha margem de contribuição. Beleza? Então, veja, o custo variável, e aí a ideia é, isso vai estar no próximo segredo, se a minha receita fosse 20 mil reais, provavelmente o meu custo variável seria 12. Entende? Quando você dobra a tua receita, seu custo variável tende a dobrar também. Não é uma matemática tão perfeita assim, mas é uma tendência. E aí você tem a sua despesa fixa, que são todas as contas atreladas à tua estrutura, ok? Por que ela é fixa? Porque ela não tem uma variação tão óbvia em relação à tua receita. Aluguel, salário, prolabore do sócio, contador, luz, água, telefone, etc, etc, são as minhas despesas fixas. Digamos que, né, aqui eu estou pegando um exemplo bem de um negócio que seria bem pequeno, mas digamos que minha despesa fixa é de 3 mil reais, ok? Despesa fixa de 3 mil reais. Na estrutura de fluxo de caixa, receita menos custo variável igual a margem de contribuição, menos despesa fixa vai ser igual ao LOI, lucro operacional antes do investimento. Nesse caso, R$ 1.000. Veja que o LOI dele é de 10%. R$ 1.000
R$ 1.000 em relação aos 10 mil que você vendeu. E aí a estrutura continua para baixo, né? Menos investimento igual lucro operacional, mais entrada não operacional, menos saída não operacional igual ao resultado líquido. Ok? Ontem, inclusive, eu recebi um áudio de um potencial cliente nosso perguntando sobre consultoria e ele falava assim, olha, há um tempo atrás ele faturava R$ 1 milhão ao ano. Hoje ele fatura 6 milhões de reais ao ano. Muito bom. Sabe o que ele falou? Ele disse, cara, hoje faturando 6 milhões, eu, pessoa física, tenho um salário menor do que quando eu faturava 1 milhão. Ou seja, o negócio dele cresceu, mas por não entender toda essa lógica, não entender os segredos aqui, cresceu de forma desordenada, cresceu de forma não lucrativa. E aí, o que acontece? Não vai ter lucro. Simples assim, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar uma segunda análise aqui. Eu vou mostrar um estudo de caso bem rápido, literalmente bem rápido, onde eu consigo olhar a estrutura de uma empresa em 59 segundos. Pega assim, 1 minuto para fazer uma análise, ok? Isso aqui é um fluxo de caixa, tá? É uma estrutura de fluxo de caixa, uma planilha de fluxo de caixa. Veja aqui do lado que a gente está analisando 10 meses da empresa, ok? De janeiro a outubro do negócio. E em 1 minuto a gente vai conseguir entender como é que está essa empresa, onde que essa empresa está errando, beleza? Só entenda que é uma empresa de serviços, tá? Presta serviços, treinamentos e afins. Aqui na direita você consegue ver o faturamento médio dessa empresa é de 16 mil reais, ok? Ao todo, né, nos 10 meses, teve 160 mil, 16 mil na média. Aí você tem a sequência, custos variáveis de 8%. Isso significa que a margem de contribuição dele foi 92%. Receita menos custo variável, margem de contribuição 92%. A despesa fixa dele foi de 12 mil. Veja que 12 mil em relação a 16 representa mais de 80% do faturamento dele. Mais de 80% do faturamento foi para despesa fixa. Logo, o LOAI foi de 12%, que para serviços é baixo. E aí ele teve um investimento de 18%, né, quase 3 mil reais, e foi sobrar um lucro operacional de menos R$ 1.000. Teve um prejuízo operacional de 7%. Em 1 minuto eu consigo analisar essa empresa. Em 1 minuto eu consigo saber que a margem de contribuição dela está boa, mas a despesa fixa está muito alta em relação à receita. E aí o cara investiu um pouquinho a mais do que poderia naquele período, está com prejuízo. Em menos de 1 minuto você consegue ter a clareza. Essa é a palavra-chave, clareza. Veja ali o Leandro da Casa do Skatista falando, né? Olhando só o foco ali, ó. Conseguir enxergar o que não enxergava. A Camila Porto, que é uma grande expert em Facebook Marketing, talvez alguns aqui conheçam, depois da ForBlue a gente começou a ter uma noção muito clara sobre onde estava o negócio e quais os pontos que precisava melhorar, ou seja, clareza. O primeiro segredo é você ter clareza, ok?